Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para você que está nos acompanhando em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com vocês para mais uma videoaula. Hoje vamos estudar conhecimentos pedagógicos e vamos falar sobre um tema importante, currículo. Um tema que nós estamos apreensivos já para falar sobre o CBC, para estudá-lo, mas eu gostaria de trazer essa discussão do CBC à luz dos apontamentos que a LDB traz acerca de currículo, de organização curricular, ok? A nossa apostila deste vídeo, do vídeo que nós vamos tratar da LDB, vai ser somente a própria LDB atualizada que vocês têm disponível na aba apostilas. Para acompanhar o vídeo de apoio deste vídeo, que trata do CBC, vocês irão baixar lá na aba apostilas deste módulo 3, apostila Vídeo de Apoio Aula 2, CBC, que é um compilado somente da parte introdutória, a parte comum a todos os volumes do currículo básico das escolas estaduais. Ok, pessoal? Gostaria de compartilhar com vocês agora, antes de iniciarmos a nossa discussão, uma frase para nós fazermos uma reflexão acerca da mesma. Vamos lá. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Conhecemos várias pessoas que são vencedoras, várias pessoas que conquistaram seus objetivos. Mas toda vitória, toda conquista que nós possuímos, ela só é capaz, ela só é alcançada a partir do momento que decidimos tentar. E eu sempre falo, vou fazer concurso ou não. O não nós já temos. A não aprovação nós já temos, ou a reprovação. O que nós podemos alcançar, que é a aprovação, vai depender da tentativa. Eu preciso tentar, eu preciso procurar fazer para que isso venha se tornar uma realidade. Então, para que você conquiste o que você tanto deseja, no caso, a sua aprovação, tente, decida tentar e decida fazer valer a pena essa sua caminhada de preparação. Se você está aqui neste vídeo do módulo 3, então quer dizer que você já estudou bastante coisa, você não está aqui à toa. Então aproveite isso e tente, insista, porque eu tenho certeza que o futuro pertence àqueles que acreditam nos seus objetivos e correm atrás deles, tá ok? Então vamos lá. Antes de iniciarmos a discussão da LDB, eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente alguns conceitos que, embora não estejam explícitos no edital, são importantes para a gente compreender a concepção de currículo ao iniciar um estudo sobre currículo, ok? O que é currículo? Vamos falar um pouco sobre currículo. Acompanhe comigo. E, se possível, copie no seu caderno essa definição. O currículo escolar abrange as experiências de aprendizagens implementadas pelas instituições escolares e que deverão ser vivenciadas pelos estudantes. Nele estão contidos os conteúdos que deverão ser abordados no processo de ensino-aprendizagem e a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino. Ou seja, o currículo é aquela organização de todas as vivências e experiências que a escola nos proporciona. E essas experiências são tragas a nós na forma de conteúdos. Esses conteúdos abordam diferentes temáticas dentro das linhas de pensamento, dentro das áreas de conhecimento. Então, o currículo ele é essa bagagem de aprendizagens e vivências que temos, que são tragas pelas instituições e pelos sistemas em forma de conteúdos. E no currículo também, que é apresentado a nós em sua maioria como documento físico, falando do documento físico, ele traz, além desses conteúdos, as abordagens que devem ser utilizadas na aplicação destes mesmos conteúdos, ok? Então, quando pensar em currículo de forma geral, pense que ele é aquele conceito que abrange as diferentes experiências e vivências que a escola deseja passar ao aluno e ele é trago em forma de conteúdos, beleza? De uma forma geral, o currículo tem sido muito discutido em alguns campos de pesquisa. E, inclusive, foram elaboradas teorias acerca do currículo. Rapidamente, eu queria apresentar as 3 teorias de currículo que nós discutimos. Já temos no curso de DT, quando fizemos as aulas no ano passado, no 2016, nós falamos sobre as teorias do currículo e quero relembrá-las aqui rapidamente. Ok?
Nessa perspectiva, a função da teoria curricular é compreender e descrever fenômenos da prática curricular. É através da teoria que teremos a compreensão do objeto e a intenção de um determinado grupo social. Ou seja, precisamos compreender a teoria, precisamos entendê-la para poder compreender como é a aplicação do currículo, beleza? Temos como teorias do currículo, primeiro, teorias tradicionais, posteriormente, teorias críticas e teorias pós-críticas, ou seja, acompanhe comigo, teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas. Vamos ver a diferença que nós temos em cada uma delas. Teorias tradicionais. Ela tem como objetivo principal preparar para a aquisição de habilidades intelectuais através de práticas de memorização. Esse tipo de currículo teve origem nos Estados Unidos e tem como base a tendência conservadora que igualava o sistema educacional ao modelo organizacional e administrativo das empresas. Como o próprio nome nos lembra outros comportamentos, correntes e tendências da pedagogia, a teoria tradicional do currículo é focada em conteúdos sem o questionamento da sua aplicabilidade na vida prática. Eram conteúdos que precisavam ser basicamente memorizados, beleza? Aqueles conteúdos que bastava ser memorizados pelos alunos, que ele poderia ser treinado para executar aquilo e pronto. Não havia um questionamento, indagação sobre a sua aplicabilidade na vida do aluno. E essas teorias tradicionais do currículo estão associadas, sim, às concepções tradicionais, à pedagogia tradicional e às correntes tradicionais da educação. Teorias críticas. As teorias críticas, subsequente às teorias tradicionais, elas sim têm uma visão de questionamento do que ensinar, que conteúdos serão estudados. Argumenta que não existe uma teoria neutra, até porque a tradicional ela tem um foco em que a teoria é neutra, que aquilo não vai provocar uma grande mudança. A crítica já acredita que tudo que é ensinado pode e deve provocar uma grande mudança no aluno, permitindo ele ser agente transformador, já que toda teoria está baseada nas relações de poder. Isso está implícito nas disciplinas e conteúdos que reproduzem a desigualdade social, que fazem com que muitos alunos saiam da escola antes mesmo de aprender as habilidades das classes dominantes. Percebe o currículo como um campo que prega a liberdade e um espaço cultural e social de lutas, ou seja, as teorias críticas têm um forte embate, uma forte crítica com essa separação social que o currículo tradicional propõe. Esse currículo tradicional que traz aqueles conteúdos da classe social dominante, que empregam na nossa educação os interesses da classe política majoritária, ela tem uma crítica muito forte a isso, até porque esses conteúdos, eles provocam também, de certa forma, essa separação social. Mas ela entende as teorias críticas que os conteúdos trabalhados e o currículo devem promover ações de superação dessa desigualdade social numa dinâmica de libertação, liberdade e entendendo que é um campo de vivências culturais e social de lutas. Então, a diferença da tradicional e a crítica, ela é basicamente semelhante às pedagogias liberais e progressistas que nós estudamos anteriormente, beleza? Contudo, com a ampliação das discussões, existe um termo dentro da teoria crítica que é importante que a gente saiba, que ele é recorrentemente utilizado e vale a pena saber. O que é? Currículo oculto. Você já ouviu falar em currículo oculto? Então vamos lá. O currículo oculto, ele é constituído por todos aqueles aspectos do ambiente escolar que, sem fazer parte do currículo oficial explícito, contribuem de forma implícita para aprendizagens sociais relevantes. Ou seja, o currículo oculto nada mais é do que aquele conjunto de saberes e vivências, valores, aptidões que o aluno desenvolve na escola, mesmo que não estejam explícitas no documento curricular oficial. Amizade, respeito, companheirismo, solidariedade, são valores que a pessoa aprende e que não estão explícitos na grade curricular, mas ele aprende na escola. Então, tudo isso compõe o que nós chamamos de currículo oculto, que é um termo dentro das teorias críticas. Posteriormente, com a ampliação da discussão sobre o currículo, nós tivemos uma nova dinâmica, que era a teoria pós-crítica. O que são as teorias pós-críticas? Vejam só. Nessa perspectiva, o currículo é tido como algo que produz uma relação de gêneros,
pois predomina a cultura patriarcal. Essa teoria critica a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos étnicos e os conceitos da modernidade, como razão e ciência. Outra perspectiva desse currículo é a fundamentação no pós-estruturalismo, que acredita que o conhecimento é algo incerto e indeterminado. Questiona também o conceito de verdade, já que leva em consideração o processo pelo qual algo se tornou verdade. A teoria pós-crítica, mais presente agora na pós-modernidade, nesse novo tempo, nessa nova discussão que nós temos na sociedade, ela amplia a discussão da teoria crítica, entendendo que o conhecimento ele não é algo fechado, ele não é algo determinado, ele é algo que pode ser construído, ele pode ser incerto. Então, é exatamente por entender e por buscar saber como que se constrói a verdade, como que algo se tornou conhecimento, ele entende que o conhecimento não é algo pré-determinado e fechado, ele é algo incerto, porque ele pode ser modificado, até mesmo porque busca estudar os conceitos que envolvem a construção daquele conhecimento. Porém, o mais importante da teoria pós-crítica é que ela valoriza o ensino e a discussão de conceitos relacionados a identidade, alteridade, diferença, subjetividade, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo, essas questões envolvendo gênero, diversidade, essa nova discussão, elas estão presentes dentro da teoria pós-crítica. Então, quando falar dessas questões, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalidade, lembre-se de teoria pós-crítica. Tem uma visão crítica das teorias tradicionais de currículo, mas ela tem uma discussão mais focada nesses conceitos que nós discutimos, ok? Pulando isso, vamos agora para a nossa Lei de Diretrizes e Bases. Espero que você tenha copiado essas definições que nós falamos, essas dicas aqui de teoria do currículo, porque é brevemente uma dica para vocês compreenderem a discussão sobre o que é currículo e sobre as teorias que defendem e estudam o currículo e as suas aplicações no nosso contexto, no nosso dia a dia. Vamos lá na LDB no artigo 26. Estudaremos 3 artigos aqui que discutem sobre algumas preposições curriculares e dão orientações sobre como se deve organizar o currículo na escola brasileira. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Ou seja, tanto na educação infantil, como no fundamental, como no médio, deve haver uma base nacional comum, uma base comum a todas as escolas. Porém, é possível também que haja uma parte diversificada, a ser complementada em cada sistema de ensino, que são aquelas disciplinas optativas. Na nossa rede é muito comum a disciplina de atividade de pesquisa e outras disciplinas que são complementares e características da nossa região. Essa parte comum, essa parte de todas as modalidades, ela está presente tanto na educação infantil, como no fundamental e como no médio. E a busca, na verdade, de unificar esse ensino e esses conteúdos é o que levou à discussão da base curricular nacional, que foi amplamente discutido nos últimos anos. Beleza? Os currículos a que se refere ao caput deste artigo, ou seja, educação infantil, fundamental e médio, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Então vejamos, o que essa parte comum, essa base comum deve compreender? O estudo da língua portuguesa, o estudo da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural, da realidade social e política. Isso aqui deixa explícito o que deve ser estudado. E, na verdade, não é que a escola tem que ter uma disciplina chamada ciências, biologia, história, geografia. Não. Podem ter outros nomes, mas o que deve ser estudado são esses conhecimentos ditos aqui.
língua portuguesa, matemática. Já estudamos disciplinas com o nome de português. Antigamente tínhamos os estudos sociais. Na verdade, não tem problema não há problema em serem estudos sociais. O que eles precisavam era abranger os conhecimentos do mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, ok? Essa é a base que precisa ser considerada. Quando se falar, qual que é a base que existe? Português, geografia, história, biologia, não. O que precisa ser considerado é o estudo da língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico, natural, a realidade social, política, especialmente do nosso país, beleza? O ensino da arte, agora vamos às peculiaridades de algumas disciplinas e campos de estudo. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica, redação dada pela Lei 13.415 de 2017, do ano passado. A gente teve uma alteração no final de 2016 em relação ao ensino da arte, ensino de educação física, tivemos novas mudanças em 2017. Mas hoje, edital do concurso do CEDU UFCC 2018, o que nós temos? O estudo da arte, ele é obrigatório na educação básica. E o que é educação básica? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Prosseguindo o que o artigo 21 diz, nós vamos entender nesse caso aqui que ele é componente obrigatório da educação infantil, do fundamental e do médio, tá ok? Então a arte agora, todo mundo estuda arte, cuidado e atente-se para esse detalhe. Educação física, deixa eu ampliar a letra aqui. Integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica. Novamente, educação física é obrigatório para todas as modalidades e níveis. Nível superior não, dentro da educação básica. Agora, a sua prática ela é facultativa, facultada a alguns alunos. O que é facultativa? É opcional, ele pode fazer ou não. Primeiro, quais alunos que não são obrigados a cumprir a disciplina de educação física? Alunos que cumprem jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, se o aluno trabalha pelo menos 6 ou mais horas por dia, ele não precisa fazer educação física. Aluno maior de 30 anos de idade, se tiver matriculado na educação básica, não é obrigatório a realização da disciplina de educação física. Que estiver prestando serviço militar inicial, que esteja em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física. Então, algumas pessoas que estão em serviço militar já fazem prática de atividades físicas e já têm atividades físicas no seu trabalho, na sua jornada. Então, eles não são obrigados a realizar educação física na escola. Amparado pelo Decreto-Lei número 1044, são pessoas que têm alguma doença, pessoas que têm impossibilidades físicas, algumas doenças que o impeçam de fazer educação física. E o inciso 6 aqui, que tenha prole. O que é prole? Tem gente que acha que prole é doença, né? Não. Que tenha prole é que tenha filho. Que tenha filhos. Então, se o aluno de 15 anos, a menina ou o menino, tem filhos, a prática da educação física na escola é facultada a esse aluno, tá beleza? Vamos continuar. Vamos falar sobre o ensino da história. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, ou seja, negros, índios e brancos, que são a origem da nossa formação. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano será ofertada a língua inglesa. Então, a partir do 6º ano do ensino fundamental, a língua estrangeira moderna a ser oferecida será a língua inglesa. Anteriormente, nós tínhamos uma língua estrangeira moderna, que aí seria escolhida pela escola ou pelo sistema de ensino. Porém, a gente teve uma modificação aí que estabeleceu a língua inglesa como essa língua a ser trabalhada a partir do 6º ano. Então, a língua inglesa é obrigatória, não é espanhola nem francesa. Podem complementar o currículo, mas a obrigatória a partir do 6º ano é a língua inglesa. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão um componente curricular do que trata o parágrafo 2º deste artigo. Qual que é o parágrafo 2º?
o ensino da arte. Então, no ensino da arte, as artes visuais, a dança, a música e o teatro estarão inseridos, beleza? A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput desse artigo. Então, vamos lá para o caput desse artigo, ou seja, uma base nacional comum e uma outra parte diversificada exigida pelas características regionais e culturais dos educandos. Então, a escola pode incluir na sua organização curricular trabalhos, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que tratam o caput desse artigo. Trabalhos como projeto de pesquisa que foram desenvolvidos em algumas escolas que não tinham ensino religioso e outras atividades e projetos envolvendo aquela base curricular nacional e as características da regionalidade, as características específicas daquela comunidade. Ponto importante aqui. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar e integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. É isso aí mesmo. Pelo menos 2 horas por mês na educação básica deverá ser exibido filmes nacionais, de produção nacional na escola. Não é assim a prática, né? Nós sabemos que na realidade é complexo. E talvez poucas pessoas tenham conhecimento deste parágrafo aqui. Mas é importante sabermos que a exibição de filmes nacionais é componente curricular que está integrado à proposta da escola e a sua exibição é obrigatória por no mínimo 2 horas por mês na escola. Então, professores aí, principalmente de anos iniciais de educação infantil, não é o foco aqui no concurso, mas existem professores assistindo este vídeo. Muito cuidado, porque passam-se muitos filmes internacionais dublados, infantis, mas se esquece de cumprir essa exigência aqui de filmes nacionais. Temos poucos, mas podemos fazer uma garimpada e tentar encontrar alguns interessantes que contribuam com o nosso trabalho. Parágrafo 9. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei 8069, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Ou seja, os conteúdos que são relacionados a direitos humanos, a prevenção de todas as formas contra a violência da criança ou adolescentes serão trabalhados em forma de temas transversais em todos os currículos da escola. Nós vimos anteriormente falando de temas transversais, beleza? Envolvendo os temas transversais. O que é transversal? Transversal é algo que passa, que atravessa algo. E em matemática nós temos retas. Nós vamos exibir aqui na tela para vocês. Então nós temos algumas retas, temos aqui retas paralelas, e o que nós temos aqui atravessando é uma reta transversal. Isso é uma reta transversal que atravessa. Temas transversais são temas que atravessam o currículo e que são trabalhados junto, porque eles estão dentro do currículo, eles conseguem atravessar e caminhar dentro do currículo. Nós podemos desenvolver diferentes temas e diferentes projetos, porém existem alguns temas transversais específicos que nós trabalhamos na nossa escola. Vejamos quais são eles, beleza? O Ministério da Educação definiu alguns temas relacionados aos valores que envolvem a questão da cidadania e fundamentais para o aprendizado do aluno e para o seu desenvolvimento social. Esses temas foram previstos nos PCNs e também foram discutidos amplamente nos parâmetros curriculares nacionais, e eles são 6. Vamos conhecê-los agora. Ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, trabalho e consumo e pluralidade cultural. O tema transversal ética aborda toda a questão de valores necessários para a nossa convivência social, saúde, aqueles conhecimentos para o cuidado com a nossa vida, o cuidado conosco,
meio ambiente, o cuidado com o meio em que vivemos, orientação sexual, os conhecimentos e informações necessários para que a pessoa venha saber como se cuidar, como se prevenir e também conhecer o seu próprio corpo e a sua sexualidade. Trabalho e consumo envolve as questões sociais relacionadas ao mercado de trabalho, à economia, pluralidade cultural, a multiculturalidade que nós temos presente, as diferentes etnias, raças e cores que nós temos na nossa sociedade. Então esses temas envolvendo os demais conteúdos, eles são trabalhados de forma transversal, ou seja, de uma forma que atravessa todos os conteúdos, porque eles encontram elementos presentes em todas as disciplinas. E é por isso que são trabalhados como temas transversais. Nós vimos anteriormente nos artigos LDB que fala que as escolas podem trabalhar projetos em forma de temas transversais, ok. Mas precisam ser necessariamente esses seis temas que a gente colocou aqui agora? Não. Acompanhe aqui. No entanto, os sistemas de ensino, por serem autônomos, podem incluir outros temas que julgarem de relevância social para a sua comunidade. Então, a comunidade escolar, ela talvez necessite ser trabalhado com alguns temas que atendam a sua necessidade. Então, o sistema educacional pode sim incluir outros temas transversais, ok? A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e da homologação pelo Ministro de Educação. Então, quando for ser incluído um novo conteúdo obrigatório no currículo da educação básica brasileira, precisará ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e ser homologado pelo Ministro de Estado da Educação. Artigo 26A, que foi incluído dentro do nem dentro do 26, paralelamente ao 26, porque não era possível criar um outro artigo dentro da LDB, fez o 26A, que é a nossa famosa Lei da Cultura Afro. A gente se lembra que desde 2008 aí vem sido amplamente discutida. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. A Lei 11.645 de 2008, a famosa Lei da Cultura Afro. Essa lei aqui não se aplica à educação infantil, a essa obrigatoriedade de inclusão no currículo. Porém, a educação infantil precisa também trabalhar esses valores de respeito das diferentes culturas e da multiculturalidade presente na nossa realidade. Ok? Artigo 26A, dentro da cultura afro ainda. O conteúdo programático a que se refere este artigo da cultura afro incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições na área social, econômica e política pertinente à história do Brasil. Então é importante que haja esse destaque, porque não devemos resumir somente ao ensino da cultura afro-brasileira, mas a cultura indígena juntamente com a cultura afro-brasileira, porque juntamente com a cultura europeia, os índios e negros formaram a base da nossa sociedade. Aquilo que nós somos hoje derivou-se da mistura entre brancos, índios e negros. Parágrafo 2º, artigo 26A. Os conteúdos referentes à história cultural brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Então, nas áreas de arte, literatura e história do Brasil, haverá um foco maior da valorização da cultura afro e indígena. Porém, em todas as disciplinas do currículo deverá ser trabalhado, citado e valorizado esses conceitos. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática,
consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento, orientação para o trabalho, promoção do desporto educacional e apoio às práticas esportivas não formais. Ou seja, esses conteúdos curriculares que vão ser trabalhados nas escolas, eles deverão considerar algumas diretrizes. E essas diretrizes precisam ser consideradas de uma forma explícita na sua execução, na execução do trabalho da sala de aula, porque ela está, além de estar prevista em lei, ela contempla aspectos que complementam a ação daquela disciplina e que talvez não seriam possíveis elencarmos disciplina por disciplina, separando uma para cada coisa. Então, dentro das disciplinas existentes obrigatórias, serão consideradas algumas diretrizes que vão ajudar a moldar aquela disciplina de forma que atenda o seu foco e também englobe alguns fatores necessários, como a difusão dos valores de interesse social, o direito e dever do cidadão, respeito ao bem comum e ordem democrática, que já deve fazer parte naturalmente da nossa vida diária. E são incorporadas na nossa disciplina através da nossa prática, do exercício do respeito, da valorização do outro dentro da sala de aula. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Cada escola possui alunos diferentes e cada aluno possui suas especificidades e a gente precisa considerar isso no desenvolvimento do nosso componente curricular. Orientação para o trabalho, aquilo que é aprendido na escola. A minha disciplina deve fornecer subsídios para que o meu aluno possa exercer uma profissão e prosseguir seus estudos, qualificando-se para uma profissão também. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais, ou seja, ao esporte, as atividades esportivas realizadas. Então, dentro de todas as disciplinas, por exemplo, matemática, vamos trabalhar o xadrez, incentivar atividades esportivas que eu possa colaborar na minha disciplina, ciências, língua portuguesa, o que for possível. Incorpore na sua prática conhecimentos acerca do desporto, dos esportes e das práticas não formais. Ok, pessoal? Artigo 28. Vamos lá. Na oferta de educação básica para a população rural, vamos falar agora da educação do campo rapidinho. Os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades de vida rural de cada região, especialmente, vamos lá, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. A organização curricular da educação do campo, ela precisa estar vinculada à realidade do educando campesino, daquele que mora na zona rural, das características dessa educação do campo. A organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e das condições climáticas. O que é isso? A educação na zona rural, ela sim pode ter uma organização escolar própria. Em que sentido? Existem determinados lugares na zona rural em que a população, a comunidade escolar é totalmente envolvida com a apanha de café, com a colheita de café. Então, eu, Davi, na zona urbana, já tive alunos que faltaram da escola por 1 mês e meio, porque os pais iam para outra cidade colher café, que é uma cidade mais abundante, principalmente São Gabriel da Palha, que tem muito café. Alunos da minha cidade iam para lá e ficavam 1 mês fora da escola. Então, as escolas do campo, por estarem mais próximas a esses educandos e suas famílias, se uma comunidade escolar ela ausenta-se, por exemplo, 1 mês daquela localidade para sair ou por conta do trabalho, a escola do campo pode organizar o seu calendário de uma forma que atenda às características dessa escola e da comunidade que ela atenda. Ou seja, alternando até a data de início, final, intervalos aí, para que a comunidade escolar e os alunos possam ser contemplados, inclusive condições climáticas. A gente tem escolas no Brasil que quando há o período de cheia, com o período das águas, os alunos não conseguem se deslocar até a escola. A gente acompanha isso na televisão, talvez mais comumente no Globo Repórter, Fantástico, nos canais de estudo aí do Pantanal, Amazônia, se eu não estou enganado, que quando dá o período das cheias, as casas ficam ilhadas, né? Os alunos não podem chegar até a escola. Então, por isso, é possível que a escola do campo tenha organização escolar própria, atendendo a sua clientela.
Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Ou seja, a gente não tem falado sobre preparo para o trabalho. Então, essas condições não se fazem necessariamente através do ensino para o trabalho urbano, mas também condições que favoreçam o aprendizado para o trabalho rural, o trabalho no campo, ok? Agora vamos falar uma coisa interessante aqui. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino. Ou seja, o Conselho de Educação daquele sistema irá fazer uma manifestação em virtude do fechamento de uma escola quilombola, indígena ou do campo. E essa manifestação de fechamento, ela precisa considerar a justificativa que a Secretaria de Educação deu, a análise do diagnóstico do impacto dessa ação na comunidade escolar e a manifestação da comunidade escolar. O que a comunidade entende, as pessoas que estão em volta daquela escola. Então, para que o Conselho Nacional, Estadual ou Municipal de Educação venha fazer essa manifestação antecipada do fechamento de uma escola, é preciso considerar a justificativa da Secretaria, a análise das condições e dos impactos que esse fechamento irá ocasionar, locomoção de alunos, remanejamento e também a manifestação da comunidade, o que a comunidade precisa falar, o que a comunidade pensa a respeito disso, tá ok? Vale lembrar que fechamento de escola da zona rural, principalmente na nossa região, que existem escolas rurais, nem sempre segue esses passos. Mas saiba que não é da forma como vocês estão vendo. É claro que existem exceções, mas precisa seguir todos esses passos para que possa atender à lei e, acima de tudo, os interesses do aprendizado e de educação que oferte qualidade para os alunos. Beleza, pessoal? Prosseguindo este vídeo, você irá assistir o nosso vídeo sobre o CBC, o Conteúdo Básico Comum presente no currículo básico das escolas estaduais. O vídeo que vocês irão assistir é um vídeo que já foi postado no último concurso, porém é um vídeo muito interessante, que inclusive eu citei no vídeo uma questão que caiu no último concurso, como vocês já viram. Esse vídeo não está disponível no YouTube por completo, tem apenas uma parte dele no YouTube. O vídeo completo eu retirei do YouTube e vou postar somente para vocês aqui no curso, então só vocês terão acesso. É possível que tenhamos mais discussões incorporadas às próximas aulas relacionadas ao CBC, mas só que ele faz um apanhado da parte geral, da parte inicial do currículo ali, do documento oficial, que deve ser a parte cobrada na prova da FCC. Após assistir o vídeo do currículo do CBC, vocês irão responder o simulado que tem lá na plataforma, o simulado objetivo, você pode baixar também, e irá fazer um estudo de caso envolvendo os conteúdos e conceitos abordados nessa aula, beleza? Lembrando que o estudo de caso vai ser respondido em simulado dissertativo. Então façam isso e posteriormente vocês assistam o vídeo da correção. Um grande abraço, bons estudos para vocês aí, estamos a um mês da nossa prova. Menos de um mês, mas mais de um mês, quer dizer, estamos no início vamos iniciar fevereiro agora, estou gravando essa aula no final de janeiro, mas assim, falta pouco tempo. Eu acredito que a gente tem que aproveitar da melhor maneira, estudando, sendo forte, persistente e não deixando que as dificuldades nos atrapalhem, mas que sim a nossa motivação de ser aprovado nos ajude e nos permita chegar até a aprovação. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!